Que a santa paz do Senhor Jesus esteja com você, mulher de Deus, homem de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 11. Viver que Deus tem para falar com você, amém? E comigo nessa manhã. A Bíblia fala aqui sobre o homem, né? Sobre o amor, o homem que ama, né? E sobre o homem que tem ódio das pessoas. Então existe duas diferenças, né? Existe vários tipos de pregações, vários tipos. Existe uma que é verdadeira e várias falsas. Por que várias falsas? Porque quando a Bíblia fala sobre o amor aos irmãos e o ódio ao mundo, isso quer dizer que muitos hoje, infelizmente, falam de Jesus, mas tem mágoa do próximo. Amém, igreja? Não fala com o irmão. Amém? E olha lá, você vê que está escrito aqui, ó, 1 João, capítulo 3, versículo 11. Olha aí. O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Quando você tem ódio do irmão, a gente não faz parte com amor. Não faz parte com o mundo. Amém? É porque o amor, o mundo não ama. Não. O mundo ele odeia. Ele é ódio. E muitos hoje praticam esse ato. Até mesmo na casa de Deus. Amém? Quando a gente prega e não vê a pregação. E hoje é muitos. Muitos que pregam e não vê a pregação. Um dia o discípulo de Jesus perguntou: Senhor, são poucos que vão ser salvos? Ele falou: esforçai para que possa entrar pela porta, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Por que esses muitos? É os homens de Deus, a maioria que prega. Não fala com o irmão, não fala com o próximo, tem ódio do irmão, tem inveja do irmão. Então, infelizmente, a vida eterna passa longe de nós ao praticar esse ato. Amém, igreja? Olha lá, ó. No versículo 11. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11. Está aqui, ó. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros. Nós temos que amar uns aos outros. Então a mensagem que Deus deixou escrita é essa, desde o princípio, para que nós possamos amar uns aos outros. Não segundo a Caim. Por que segundo a Caim? Porque o amor de Caim foi o amor falso, né? E hoje muitos de nós têm o amor falso. É verdade mesmo. Fala de Deus, mas não ama o próximo, então o amor falso não é verdadeiro. Aí, ó. Não segundo a Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Quando a pessoa não ama o próximo, ele prega e não ama, ele infelizmente ele não é de Deus, ele é do maligno. Tem um ódio no coração, é verdade mesmo. É como aqueles 3 homens que foi levantado pela igreja, né? Abirão, Datã e o outro irmão dele lá, que me saiu da memória agora. Aqueles 3 homens foram constituídos pela igreja, pelo povo. Mas Moisés foi constituído, foi levantado por Deus. Amém, igreja? E esse Caim, mesma coisa, é um homem que falava de Jesus, mas tinha uma mágoa no coração, como muitos de nós hoje. Tem mágoa no coração. Prega a pregação e não vive. Para que adianta? Não tem salvação. Amém? Olha lá. Não segundo a Caim, que era do maligno, assassinou seu irmão. E porque assassinou? Ponto de interrogação. Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Por que a obra de Caim era má? É como muitos de nós hoje, está no altar de Deus pregando a palavra de Deus, mas fora do altar ele tem a obra mal, ele tem um pensamento maligno, ele tem um pensamento triste. O que ele vai praticar no altar de Deus para com o povo. É uma pessoa maldosa. E hoje está assim na casa de Deus. Como Jesus falou para aquele discípulo: esforçai-vos para que possa entrar pela porta, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Por que muitos? Porque muitos pregam e não vivem a pregação. Pregar todo mundo prega. Se você chegar a dizer para um demônio que ele é do diabo, ele vai dizer que não, ele vai dizer que é de Deus para te enganar. Ele não vai dizer, nem o demônio. Um dia o próprio Jesus mandou aquele demônio ir para fora do país, para o inferno. Ele falou para Jesus: não, permita entrar no porcos, onde o porco caiu e morreu. Nem o demônio quis ir para o inferno, porque fora do país é inferno. E muitos dos homens de Deus hoje estão no altar pregando a sua palavra. O povo está sendo enganado pela pregação. Você me perdoa. Estou como Caim.
Está pregando a pregação e não vive. A obra de Caim era do maligno aí, ó, assassinou seu irmão. Por que assassinou? Ponto de interrogação. Porque as suas obras eram más. Eram mal, a obra mal. Pensamento maligno. Há de seu irmão justa. Então Deus está dizendo aqui para mim e para você. Se eu pregar e você pregar e não viver, meu irmão, esquece. Agrada a Deus, não agrada a homem não. Porque se você agradar a homem, amanhã depois, a sua plantação vai ser triste. A minha plantação vai ser triste. Amém? Porque o meu bastidor, a família não conhece, mas Deus conhece. Mesma coisa sua. Amém? Olha lá, ó, no versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o irmão. Esse que passou da morte para a vida, é esse que ama o próximo. Esse que ama, já passou da morte para a vida. Mas aquele que não ama, finge que ama, e está no altar de Cristo pregando a palavra de Deus, você ainda está na morte ainda. Você ainda não passou da morte para a vida. Eu não passei da morte para a vida. Se eu não amar, se eu estou fingindo, meu irmão, é melhor nem pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Amém? Olha aí, ó. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o irmão. Aquele que não ama permanece na morte. Olha aí, ó, se você, pastor, bispo, pregador, obreiro, você, padre, presbítero, pode ser quem que for. Se você odeia o seu irmão, você está pregando altar, você ainda está na morte ainda. Para você sair dela, você tem que pedir a Deus, para você se converter, se arrepender, para que você possa se amar você mesmo e depois amar o próximo. Amém? Deus está dizendo a palavra de Deus. Olha aí, ó. Abra sua Bíblia aí, ó. Está escrito aí, ó. Aquele que não ama permanece na morte. Se é pastor com ódio de pastor, bispo com ódio de pastor, com ódio de bispo, com ódio de obreiro, obreiro que não fala com obreiro, você está na morte, meu irmão. Deus está falando para mim e para você se converter. Amém? Se converter. Porque você continua na morte. Eu continuo na morte se eu não amar o próximo. Não adianta. Daí você vai achar ruim o vídeo, vai ignorar. Deus está mandando você se converter hoje, rapaz. Mandando eu me converter hoje. Como é que eu vou pregar a palavra de Deus e eu vou amar o próximo? Amém, igreja? Olha aí, ó. No versículo 5. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha aí, ó. É criminoso, assassino, que odeia o irmão. Olha lá, ó. No versículo 5. 15, perdão. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que o assassino não tem vida interna. Você está vendo que uma pessoa assassina, uma pessoa que tem ódio de irmão, ele não tem vida interna. Vai ter vida interna onde? Deus está dizendo para mim e você, ainda é hoje. Amém, igreja? Olha, e vida interna em si. 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Tá vendo você? Você sabe o que é dar nossa vida pelos irmãos? Jesus deu a vida por nós, a dele deu a vida. Mas a nossa vida é lutar pelos irmãos, ajudar o próximo e amar o próximo. E hoje não. Infelizmente a maioria de nós, homem de Deus, está acabando com o povo. Só tirando recurso. Homem de Deus, mulher de Deus, isso é para mim e para vocês. Jesus está voltando. Ou você e eu agrada a Deus ou agrada o homem. Se nós agradar a Deus, nós vamos ser pisoteados. Você sabe disso. Como os profetas do passado, um foi morto, arrancado a cabeça, outro apanhou na prisão, outro foi morto de outras formas. Tá? Mas se você e eu agradar o homem, nós vamos ser passados a mão na cabeça. Só que no futuro tem um preço para nós. Amém? Olha lá, ó, no versículo 17, perdão. Olha lá o que Deus está dizendo aqui. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, Deus está dizendo, se você tem a sua despensa cheia, e seu irmão está desempregado, ou está necessitado, e você conhece alguém, você deixa apodrecer algo na sua casa, joga fora ou vencer, ou você tem condição de ajudar e você não ajuda, como é que você diz que você é de Deus? Como é que você tem o amor de Deus no coração se você não ajuda o próximo? Deus está dizendo é isso.
Ou se você tem 2 ou 3 casas, casa vazia, e está vendo a pessoa debaixo da ponte, ou a pessoa desempregada, despejar de você não ajuda. Como é que você tem o amor de Deus? Você não tem o amor de Deus. Eu não tenho o amor de Deus. É isso que Deus está dizendo. Porque a maioria hoje é desse jeito. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Diante da palavra de Deus, se eu falar para você que vocês e eu estão convertidos de verdade, o que a Bíblia fala, eu vou dizer que não é convertido nenhum de nós. A maioria não. Como vivia o convertido no passado, no Ato dos Apóstolos? Eles vendiam suas propriedades, unanimemente dividia com o próximo. Da maneira que ele dividia a necessidade daquele próximo, Deus ia acrescentando as bênçãos da vida dele. Porque eles vendiam a propriedade. E hoje nós faz isso? Então nós não estamos convertidos de verdade. Nós podemos ser salvos pela misericórdia de Deus. Amém, igreja? E o amor é isso. Aí prova você e eu o amor de Deus na nossa vida. Amém? Olha lá, ó. No versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, que a maioria de nós somos de palavra. É uma falsidade na cara de Deus. É muita falsidade. Passa a mão nas costas e quando sai está batendo por as costas. Não amemos de palavra e nem de língua. Eita, mas é tanto enganamento, meu Pai. Tem misericórdia de nós. É verdade mesmo. É muita falcatrua na cara de Deus. Enganando o próximo. Deus está dizendo, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós temos que ser verdadeiro, amém? A palavra de Deus, ela dói, mas tem que pegar a verdade, doer quem doer, amém, igreja? Deus quer que eu e você seja verdadeiro. A Bíblia fala de Pedro aqui que para nós, sede santo que nem o vosso Pai também é santo, amém? Olha lá, ó, no versículo 19: nisto conheceremos que somos da verdade. Ou seja, se nós amar não de língua e nem de palavra, tem que ser de fato de verdade. Que palavra todo mundo fala, né? Agora cumprir ela é difícil. Olha aí, ó. No versículo 19: nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Se amar de verdade, o coração tem que estar tranquilo com as coisas de Deus. Amém, igreja? Olha lá, ó. No versículo 20: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Você está vendo? Talvez eu escondo algo de alguém da família, até mesmo da igreja, mas Deus está vendo todas as coisas. Não adianta esconder não, meu irmão. Ainda que você e eu entre dentro do freezer e tranque a porta, Deus está vendo nós lá dentro. Todo mundo passa batido, mas Deus está vendo. Amém? Olha lá o que está dizendo aqui, ó, no versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha só, Deus está dizendo aqui, aquilo que pedimos dele, recebemos, não é isso? Olha só, o que pedimos, mas só se a gente fazer as coisas corretamente diante de Deus. Aí vamos ser atendidos. E guardamos a palavra dele, aí nós vamos ser atendidos, se não esquece. A Bíblia está dizendo que vamos receber. João 15, João 15, 7. Ele fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, a vós será feito. Está vendo? Vai pedir o que quiser e vai ser feito, Deus vai atender, se a palavra dele permanecer em nós e nós permanecer nele. Não se engane. Amém? Olha aí, ó. Amados, versículo 21. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Está vendo? Só se a palavra dele permanecer em nós, nós permanecer nele. Aí podemos pedir. Amém, igreja? Olha, porque guardamos os seus mandamentos. Só se guardar o mandamento. Se não guardar, esquece. Não adianta pregar bonito, louvar bonito. Eu acabei de passar ali agora, eu vi 2 igrejas, se eu não me engano, com a placa assim, ó. Igreja de adoração. Olha só. E outra igreja de louvores. Eu não vejo igreja da palavra de Deus. Você está vendo? Então, por que igreja de adoração? A Bíblia não manda a gente orar. Não. Primeiramente, ele manda vigiar. Vigiar em todos os sentidos. Adoração salva a gente? Não.
Orar só salva a gente, não. Mas a palavra salva. A palavra cura e restaura. Amém, igreja? Olha aí, ó. 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Você está vendo qual é o mandamento? É amar o próximo, não adianta. Se eu pegar bonito e eu não amar, eu não tenho salvação. Se eu louvar bonito e eu não amar, eu não tenho salvação. Se eu ler a Bíblia e não amar, eu não tenho salvação. Se eu jejuar e não amar, eu não tenho salvação. Meu irmão, não se engane. Que nessa terra não passou um jejuar mais perfeito para os homens e orar mais perfeito e jejuar mais perfeito do que o fariseu. Mas a oração dele não passava de si para si. Não se engane. O que vai salvar você e me salvar é a palavra de Deus, se eu e você praticar e amar o próximo. Amém, igreja? E ele diz aqui, ó, no versículo 24: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Tá vendo? Se eu e você guardar a palavra de Deus, o mandamento, nós vamos permanecer em Deus e Deus em nós. Amém, igreja? Olha lá, para terminar. Versículo 24 novamente. Aquele que guarda os seus mandamentos e permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos ordenou. Olha só. Deus só vai permanecer na minha vida e na sua vida se a gente guardar os mandamentos. E aí o Espírito dele vai permanecer em nós. Porque a Bíblia fala que não é eu e você que fala, mas é o Espírito Santo que intercede por nós. Então o homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem que ter o Espírito Santo de Deus, não o Espírito de vida. Não confunda, que muitos pregadores confundem o Espírito de Deus com o Espírito de Santo com o Espírito de vida. O de vida todo mundo tem. Então o animal tem, o bicho tem um espírito dele ali de vida. Morreu, acabou. Então o animal. Agora o Espírito Santo são poucos que tem. O Espírito Santo é aquele que guarda a palavra de Deus e ama o próximo. Esse tem o Espírito Santo. Esse tem. Mas são poucos. É pouco, igreja. Não se engane. Amém? Guarda essa palavra. Essa palavra aqui é muito importante na minha vida e na sua vida. Jesus disse aqui, ó, no versículo 15 de 3 de 1 João: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha só. É tanto pregador, eu conheço tantos que odeiam o próximo. Pastor que não gosta de obreiro, pastor que não gosta do bispo, pastor que não gosta do pastor e está no altar pregando. A Bíblia está dizendo que tu é assassino, homem de Deus. Veja essa palavra aqui, por favor, olha a palavra. Versículo 15 de 1 João 3: todo aquele que odeia seu irmão é assassino e não tem vida eterna. Olha sua Bíblia aí. Isso é para mim e o senhor, homem de Deus, mulher de Deus. Para que a senhora pegar tão bonita, a palavra de Deus pega tão bonito e está sendo assassino, assassina e eu assassino? Vamos olhar para Cristo, vamos amar o próximo, porque tem muito que odeia. Você sabe disso, talvez você conheça. Leva essa palavra até ele, para que ele olhe para Jesus. Faça a sua parte, tenta ajudar ele. Amém? Porque muito é como Corá, Datã e Abirão. Perdão, eu lembrei dele agora, Abirão. Aqueles homens foram levantados pela igreja, pelo povo. E Moisés foi levantado por Deus. E quantos hoje estão no altar pregando, levantados pelo homem, pela igreja? Nós não pode ser como Samuel, não. Samuel foi ungir a Davi que Deus mandou. Primeira coisa que ele recebeu na sua presença lá foi Eliabe. Estava todo o sete preparado por um homem, pelo Jessé, pelo pai dele. E Davi estava lá dentro do mato. E era aquele que era de Deus, aquele que ninguém dava nada. Amém? Samuel, quando ele chegou, ele falou: está perante o Senhor seu ungido. Mas Deus já mandou dizer para ele: Samuel, não atente, ou seja, não atente pelos seus olhos, não atente pela sua aparência, porque o Senhor não vê como homem, como você está vendo agora. O Senhor vê o coração. E estava lá Davi dentro do mato. E o pai preparou os sete. Está vendo que é preparado pelo homem? Como Abirão, Datã e o irmão dele. Aquele foi preparado pela igreja.
Amém, igreja? Então, se você conhece esse homem de Deus, que está passando por isso, ajude ele. Olha aí, ó, 15 de 1 João 3. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, está sendo assassino e está sendo enganado. Amém, igreja? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida interna permanente em si mesmo. Se não tem vida interna permanente em si mesmo, o assassino não vai ter. Não. Sabe por quê? Porque lá em cima é santo. É lugar de quem é santo. Amém, igreja? Então guarda essa palavra que Deus vai te abençoar. Amém? Guarda essa palavra. Que de tudo que você pode receber na casa de Deus, te ajuda. Mas a melhor ajuda vem daqui, ó. Da palavra de Cristo. Essa me salva e te salva. Amém? Não esqueça que muitos estão pregando hoje com ódio do próximo. Com ódio do pastor, com ódio do obreiro. O obreiro não fala com o obreiro, o bispo não fala com o bispo. Amém? Tudo com ódio. Então é assassino. Você me perdoa, a palavra de Deus. 1 João 3, versículo 15. É assassino. E todo assassino não tem vida eterna. Amém? Deus te abençoe. Guarda essa palavra. A palavra de Deus não é minha. Você sai escrito na tua Bíblia aí. Se conhece. Deus vai te abençoar muito. Isso é para nós. Amém? Vamos amar o próximo. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz.